A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais um podcast de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na podcast de hoje nós estaremos falando a lição de número 13 das lições bíblicas jovens, a última lição desse segundo trimestre, que tem como tema a beleza da unidade espiritual. Nós estamos dando prosseguimento aos estudos bíblicos deste trimestre. Estaremos encerrando hoje a lição que tem como tema central encorajamento, instrução e conselho. Alcance uma vida cristã feliz com os ensinos de Salmos. E na lição de hoje, lição de número 13, última lição do trimestre, nós estaremos falando a beleza da unidade espiritual. Texto principal está no Salmo 133, versículo 1. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Resumo da lição. A unidade da Igreja de Cristo começa em Deus, em nosso relacionamento pessoal com Cristo. O texto bíblico encontra-se no Salmo 133, dos versículos 1 ao versículo 3, e no livro de João, capítulo 17, dos versículos 20 ao versículo de número 23. Introdução. Nesta lição estudaremos a respeito do tema da unidade encontrado no Salmo 133. Relacionaremos o Salmo com a oração sacerdotal do Senhor Jesus, em João capítulo 17, versículo 20 a 23. E veremos que a verdadeira unidade dos cristãos começa em Deus, no nosso relacionamento pessoal com Cristo, para então nos relacionarmos com os irmãos. Esse relacionamento passa pela perseverança na doutrina, na piedade e no serviço cristão. Atos, capítulo 2, versículo 42. Tópico 1. A beleza da unidade. Ponto 1. O Salmo 133. É um salmo de Davi, denominado dos degraus, ou das peregrinações. Há pelo menos mais 15 salmos na categoria dos degraus. Salmo 120 a Salmo 134. A característica principal deles é a de serem canções de adoração enquanto o povo de Deus peregrinava ao Monte Sião para adorar o Senhor. Nesse aspecto, o tema desse salmo é a unidade. Na adoração, a unidade é o elemento indispensável. É o contraponto a qualquer ideia de egoísmo ou disputa. O Salmo 133 revela a beleza da unidade de uma família natural, bem como da família espiritual. Ponto 2. A unidade é boa e suave. Versículo 1. Nesse versículo, duas expressões se destacam. Quão bom e suave. O salmista deseja demonstrar a beleza da unidade entre irmãos de uma família natural, para animar a unidade espiritual da nação. Aqui, devemos levar em conta que nem sempre é possível que os irmãos de carne habitem na mesma família. Passagens da Bíblia mostram isso a respeito de Jacó e Esaú, Gênesis 36, versículos 6 a 8, e o desentendimento entre Abraão e seu sobrinho Ló, Gênesis 13, versículo 6. Quando irmãos vivem guerreando entre si, famílias inteiras sofrem. Entretanto, a força desse primeiro versículo reside exatamente em perceber que, se há degradação na desarmonia familiar, há beleza na unidade e harmonia entre irmãos. A família toda é abençoada, a paz e a harmonia predominam. Bondade e suavidade têm lugar na família. Quem não gosta de desfrutar da bondade e da suavidade de um ambiente familiar? Essa imagem da unidade familiar deve transbordar para a unidade espiritual, pois o salmista espera que os peregrinos israelitas apliquem essa verdade ao subir unidos para adorar no templo. Na realidade da igreja local, somos irmãos espirituais em Cristo, e como é belo, bom e suave quando a unidade é a nossa realidade. Ponto 3. Duas imagens. O óleo da unção e o orvalho de Hermon, versículos 2 e 3. Davi, o salmista, usa duas imagens para falar a respeito do valor e da beleza da unidade. O óleo da unção
e o orvalho de Hermon. O óleo da unção sobre o sumo sacerdote. A consagração do sumo sacerdote acontecia apenas uma vez na vida dele, e tratava-se de coisa santa. O perfume do óleo exalava todo o ambiente, conforme ele escorria sobre o corpo do sumo sacerdote, sua cabeça e barba, bem como suas vestes. A comparação é clara, a unidade é espiritual. Observada do ponto de vista de Deus, é coisa santa, sagrada, que destila bom perfume, formosura e doçura em qualquer ambiente pelo qual passar. O orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Do ponto de vista geográfico, o Monte Hermon está bem distante dos montes de Sião. Estes ficam no sentido sul, aquele em sentido norte. O Hermon é cercado de uma região em que o sol é escaldante. Entretanto, por ser um monte bem elevado, seu pico sempre está coberto de neve. É o orvalho de Hermon, que levará frescor e vida à área de vegetação castigada pelo sol escaldante, até chegar ao monte de Sião, a morada do Deus Todo-Poderoso, de onde ele ordena todas as bênçãos. Assim é o amor fraterno, a unidade entre os irmãos. Ele faz frescor em período de sequidão, saúde em momento de enfermidades, conforto, alegria e vida para a família espiritual, conforme Atos, capítulo 2, versículo 46 e 47. Tópico 2. Unidos para a fidelidade e frutificação. Ponto 1. Unidade na igreja. Da mesma forma que o salmista desejava que a nação compreendesse o valor, a beleza e a importância da unidade espiritual, Salmo 133, versículo 1 ao 13, nosso Senhor desejou a perfeita unidade de sua igreja, João, capítulo 17, versículo 20 a 23. O Senhor Jesus não só desejou isso, ele orou por isso, versículo 20. Essa oração tem uma perspectiva futura, a respeito dos que hão de crer em mim, versículo 20. Nosso Senhor sabia que a unidade é boa e suave, Salmo 133, versículo 1. E sua igreja não pode renunciar a ela. Ponto 2. A unidade começa em Deus. Como Davi tomou o exemplo da consagração do sumo sacerdote e do orvalho de Hermon para representar a bondade, a suavidade, a unidade exalam, nosso Senhor tomou seu relacionamento com o Pai para que a igreja estivesse unida ao Pai e ao Filho. João capítulo 17, versículo 21. Nessa perspectiva, a unidade entre irmãos não é possível sem um verdadeiro relacionamento pessoal com Deus. Ponto 3. Unidade entre irmãos. Como irmãos espirituais, nossa unidade deve ser à luz da unidade do Filho com o Pai. Versículo 22. Assim seremos aperfeiçoados por Cristo nessa relação fraternal. Versículo 23. É uma unidade que começa em nossa união espiritual com Cristo, onde a Bíblia diz que somos um corpo, e Cristo a cabeça. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12, Efésios, capítulo 5, versículo 23. Um edifício cujo fundamento é Cristo. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10 e 11. Com base nessa verdade, somos chamados a perseverar em unidade como a igreja em Atos dos Apóstolos. Atos, capítulo 2, versículo 46, versículo 5. Corta. Capítulo 5, versículo 42, capítulo 9, versículo 31. Assim sendo, a ideia de uma igreja local dividida, isto é, família espiritual, não tem origem em Cristo nem em sua palavra. A ideia de uma juventude divorciada de uma profunda convivência cristã na igreja local não tem rastro algum na palavra de Deus. Essa convivência se dá por meio de alguns elementos bem concretos, que, segundo o que lemos na palavra de Deus, são bem claros. A doutrina, a piedade e o serviço. Atos, capítulo 2, versículo 42. A unidade deve levar em conta o que temos em comum, ou seja, cremos na mesma fé, praticamos a mesma piedade e prestamos o mesmo serviço.
Tópico 3. Elementos da unidade da Igreja. Ponto 1. Unidade na doutrina. O Novo Testamento apresenta a doutrina como elemento importante da unidade cristã e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Atos 2, versículo 42. A doutrina aqui, ou ensino, é o ensino de Jesus em seu ministério, e quando por ocasião de sua aparição aos apóstolos durante 40 dias, após ser ressuscitado. Atos capítulo 1, versículo 3. Todo esse ensino foi transmitido aos apóstolos, e estes transmitiram à igreja. Efésios capítulo 2, versículo 20. Esta, por sua vez, tem o compromisso de preservar essa herança apostólica recebida diretamente de Jesus. Nesse caso, os jovens da Igreja de Cristo devem ter uma consciência doutrinária. Não por acaso, o apóstolo Paulo falou a respeito da perseverança na doutrina ao jovem Timóteo. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina? Permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10 e versículo 14. Antes de pensarmos em fazer algo, é preciso pensar corretamente em algo. Nesse sentido, precisamos acessar intelectualmente a doutrina da palavra de Deus. A doutrina fala ao nosso intelecto, à nossa razão, por intermédio do Espírito Santo. Deus nos deu essa faculdade cognitiva para conhecer as suas verdades. Ponto 2. Unidade na piedade. Não basta apenas conhecer a doutrina correta, é preciso amar e viver a doutrina de Cristo, seu ensino e sua vida. O cristianismo bíblico tem como base uma pessoa, Jesus Cristo, que foi crucificado, morto, sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia. Nesse sentido, é preciso relacionar-se com essa pessoa, Jesus Cristo. Isso acontece por meio da prática da vida piedosa, como contemplamos na primeira igreja, Atos 2, versículo 42. Quando exercemos a piedade por meio da disciplina da oração, do jejum, da leitura devocional da Bíblia, das presenças regulares a cultos e reuniões de oração da igreja local, estamos desenvolvendo um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Então passamos a amar o que compreendemos intelectualmente. Assim experimentamos de maneira concreta que a palavra de Deus é a verdade que traz sentido para a nossa vida. Ponto 3. Unidade no serviço. Devemos conhecer a doutrina de Cristo, amar a pessoa de Cristo e praticar o que ele ensinou. Aqui nos referimos à prática das boas obras em favor do próximo, como acontecia na vida da Igreja Apostólica, Atos, capítulo 2, versículo 42. Partilhar os bens para suprir a necessidade de uma pessoa como resultado da compreensão do conteúdo transmitido pelos apóstolos e do amor despertado pelo relacionamento com o Senhor. Era uma marca da Igreja de Atos, Atos, capítulo 2, versículo 44. É uma benção quando há unidade entre os cristãos com a finalidade de suprir necessidades de nossos irmãos. Certamente você deve conhecer alguém em sua igreja que precise de uma mão estendida. Assim, a juventude cristã é chamada para servir ao próximo em unidade como consequência de pensar corretamente o que Jesus ensinou, de amar a pessoa dele. E por isso, fazer o que ele ordenou. Lucas, capítulo 10, versículo 25 a 37. Portanto, pensemos na mesma doutrina, amemos a mesma pessoa e pratiquemos o que Jesus ensinou. Conclusão. O Salmo 133 nos ensina a beleza da unidade entre o povo de Deus. A unidade espiritual é como um perfume que exala seu doce aroma em todos os ambientes. Nosso Senhor espera que você exale esse aroma por meio da unidade. Nada é mais incrível do que uma juventude unida na causa do Evangelho. Como Deus se agrada de uma juventude que pensa na mesma doutrina, ama a mesma pessoa e faz exatamente o que Jesus ordenou que fizesse.